Então, mercado internacional, armadilha urso. Esse é o contexto. A armadilha urso está tentando se consolidar. Nós precisamos acompanhar o fechamento desse semanal. Ah, mas Augusto, mas o mundo está pegando fogo. Eu sei, só que o bear market ele tem altas de respiro, tá? Assim como no bull market nós temos queda às vezes de 50% para o mercado continuar subindo. Então é um respiro que acontece no mercado de alta, tá? Vamos pegar ali para facilitar a vida de vocês. Então, dentro de altas, nós temos respiros de baixa. E dentro de baixa, nós temos respiros de alta. Tá? Isso precisa ficar entendido. E esses respiros geralmente duram 4 semanas a 8 semanas. Certo? Então, é isso que eu estou tentando capturar. Eu estou tentando capturar um respiro. Não é uma alta de bull market. Não acredito que eu vou comprar agora e vai ficar subindo sem parar no ano que vem. Não, provavelmente com apertamento quantitativo o sofrimento ainda vai demorar mais tempo, tá? Isso quiçá se chegar ao final de semana e realmente ele confirmar o bear trap, tá? Mas o bom é que eu tô antecipando isso para vocês antes de todo mundo falar, né? Ninguém falava de bear trap. Eu tava falando isso no Twitter para vocês na semana passada. Eu já tava comentando com isso sobre exatamente isso, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Mercado. Vamos lá. Então, mercado e até para falar dos assuntos de hoje, né? Então, será que o Bitcoin e o Ethereum finalmente fizeram fundo? As altas de hoje, por que elas estão subindo, né? E os mercados, eles vão corrigir a queda ou a gente está mudando de tendência? Na minha opinião, para respondendo essas perguntas, para mim, Bitcoin e Ethereum sim fizeram fundo. Mercados tradicionais também estão em alta hoje por conta ontem do resultado do PMI industrial americano. Hoje teve o PPI do Reino Unido, que eu até quero falar sobre isso, que é um ponto que me chama a atenção, que me preocupa um pouco. Mas nós tivemos ontem o PMI industrial vindo então abaixo do esperado, apoiado na fase de contração econômica. Então, se vem abaixo do esperado, pessoal, aqui, deixa eu limpar aqui. Nós estamos na fase de contração econômica, certo? Então, ciclo de baixa. Nós queremos comprar na fase de angústia, depressão, raiva, que eu ainda acredito que nós não chegamos, tá? Nós podemos estar na fase talvez de delírio, talvez de pânico, talvez de capitulação. Na minha opinião, nós estamos nessa fase aqui, capitulação. Mas ainda abaixo da zona de capitulação, nós podemos ainda entrar na zona de angústia, medo e depressão. Que, na minha opinião, isso leva muito tempo. Ou seja, ficar mais um ano. Vamos imaginar que nós vamos respirar agora nos próximos 2, 3 meses. E depois o mercado fica um ano andando de lado, em baixa. Dólar, Bitcoin entre 12 e 17 mil dólares, não conseguindo passar de 17 nem rompendo abaixo de 12. Nessa fase, geralmente começa a fase da angústia, depressão e raiva, porque você vê uma baixa volatilidade, baixo volume e baixa demanda. E aí o mercado ele fica muito lateral por muito tempo. Então, na minha opinião, nós não chegamos ainda nessa fase, tá? Nós estamos na fase de, na minha opinião, capitulação. E na capitulação ainda tem respiros de alta. Bom, se vir o PMI industrial abaixo, se vier os JOLTS abaixo, e eles favorecerem o movimento de contração, isso significa que pode dar uma oportunidade da gente pegar um bear trap, tá? Aumenta a probabilidade da gente pegar um respiro de alta. Então, basicamente, na análise de sentimento do Smart Money e Dumb Money, que eu mostrei ontem para vocês, e eu volto a trazer ele aqui agora um pouco mais detalhado, mostra que quando nós temos o pico do Smart Money chegando, ou seja, o dinheiro inteligente, o dinheiro dos investidores institucionais, chega num pico de otimismo quanto à queda, quanto ao projetado para o próximo ano, quanto ao projetado para as próximas reuniões do Federal Reserve, do Banco Central Americano, nós temos um pico da confiança do Smart Money. E aí, geralmente, no preço, nós temos um fundo que se forma. Então, a tendência é que, se ele mantiver esse pico aqui da confiança do Smart Money, nós podemos agora ter um fundo, o preço sobe, o Smart Money começa a cair,
o dump money começa a aumentar a confiança, começa a fazer o cruzamento, e aí nós temos um novo topo. Então, quando nós temos o smart money bem para baixo, ou no nível de 50, tá? Então, quando ele chega no nível de 50, então vamos dividir aqui, ó. Chega no nível de 50. Quanto mais longe dos 50 nós estamos no smart money, mais próximo do fundo do smart money nós vamos estar. Tá? Então, quanto mais próximo de 80, 90, melhor é o fundo, tá? Isso se confirma em várias vezes que você vê o smart money batendo fundo. Por exemplo, aqui ele bateu um fundo aqui, divergente, né? E praticamente ele trouxe uma alta muito forte. Olha, veja como o smart money volta a cair para os 50. Então, essa alta mais recente que a gente viu, ela é provocada dessa forma, tá? A mesma coisa quando o smart money está no ápice, nós temos o quê? No preço? Respiro. Então, quando o smart money chega no seu ápice, nós temos geralmente respiro. E o que está acontecendo exatamente agora? Smart money no ápice pode ter respiro. Tá? Porque os 3.600 do S&P 500 é um suporte majoritário. É um suporte comprador. Por isso que eu falei, é uma zona compradora dentro de um bear market. Tá? E está provavelmente se consolidando agora. Nós temos um volume de saída de bitcoins recorde que só aconteceu em 2018. Nós temos o menor número de bitcoins em corretoras. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o menor nível de bitcoins disponíveis, de liquidez de bitcoins disponíveis em corretoras desde 2018. Então ele, se eu não me engano, possui aí só menos de 9%, né, da quantidade de bitcoins disponíveis da rede Bitcoin estão nas corretoras. Então nós estamos fazendo o quê? Um movimento de aperto de holders, né? Ou seja, pessoas estão gostando do preço atual, continuam acumulando agora aos poucos e comprando bitcoins, né? Investidores de longo prazo também, que estão satisfeitos com o preço do Bitcoin em $19 mil. Eles tiram os bitcoins das corretoras para o mercado ficar menos líquido e mais dormente. E aí nós temos uma crise de oferta de ativos, né? De liquidez de Bitcoin nas corretoras. E também isso estimula a produção e a formação de um fundo. Por isso que também, além de toda essa narrativa do mercado, né, da economia como um todo, haviam algumas informações de que a contração econômica está realmente começando a fazer efeito, está começando os dados econômicos a surtirem efeito, né, mostrando sinais de que o Banco Central americano está conseguindo o que deseja do controle inflacionário. Nós temos também um choque de oferta de bitcoins em corretoras. Então, para vocês terem ideia, nós chegamos já, e eu mostrei acho que no gráfico de ontem também, para vocês no gráfico da Glassnode, que nós estamos também num mesmo nível do fundo do Covid, quase no mesmo nível já do fundo de 2018 também. Então isso pode, como a gente falou que o Bitcoin ainda não teve um respiro de alta, né, não teve um pullback de alta, isso também pode ser um dos motivadores para que ele tenha um respiro. Mais um dos motivadores aí, tá? E basicamente é o seguinte, então volume recorde de saída, a regulamentação do mercado cripto vai beneficiar o preço do Bitcoin e das altcoins? Então, alguns especialistas, né, sobre regulamentação, como esse Rustin Bauman, aí, ele comenta o seguinte, e eu concordo com ele, que a regulamentação das criptomoedas, aí falando de Ethereum para baixo, tá? Vão trazer uma prosperidade no sentido de captação de recursos para ativos que têm desenvolvimento tecnológico, como, na minha opinião, os ativos sintéticos, ativos como a própria Synthetix, a SNX, que é uma das altcoins que eu vou acumular aí pro médio e longo prazo, aos pouquinhos, né? E entre outros ativos aí, principalmente da camada do Ethereum, alguns da Solana, talvez da Avalanche também, talvez da Near Protocol, vão conseguir captar recursos através da regulamentação, porque com as regras mais estabelecidas, os investidores, o pessoal que detém o smart money, né, que é a maior quantidade
de dinheiro, de investimento, eles podem com mais tranquilidade investir em ativos. Só que você tem que saber o seguinte: todos esses ativos que vão receber fundos de investimento, como o Ethereum para baixo, são centralizadores. Vão ter de alguma forma uma conexão com governos, com pagamentos de impostos e assim por diante. É uma subdescentralização, tá? Então falam, o Uniswap é o protocolo DeFi mais descentralizado. Não sei se ele é tão descentralizado assim, tá? Porque ele faz parte do ecossistema do Ethereum. Eu acho que o Ethereum não tem como ser descentralizado 100%, beleza? Mas se você não se caga e anda para descentralização, quer captar, quer fazer dinheiro, que é a minha preocupação, né? Quer fazer dinheiro com a construção do ecossistema, com a narrativa de desenvolvimento e investimento, captação de investimento, entendendo que o mercado cripto ele é um mercado de startups, de tecnologia, tá? Você quer tentar, nos próximos 10 anos, fazer muito dinheiro com o crescimento de algumas dessas startups, como a própria Chainlink, por exemplo, que é uma rede de oráculos. Se você acredita que o mundo vai desenvolver a Web3, ele vai para esse caminho, na minha opinião, não tem por que não fazer investimentos e aportes fracionados nesse modelo. Que eu acredito que esse modelo vai ser o que mais vai se expandir, mais vai crescer nos próximos 10 anos. Tá? Eu acredito muito no desenvolvimento da Web3 e com tudo isso vai trazer regulamentação e assim por diante. Foda-se, desde que venha dinheiro junto, tá ótimo. Beleza? Porque a minha preocupação é a riqueza extrema. A minha preocupação não é estar certo ou errado, a minha preocupação é se eu vou fazer dinheiro ou não em relação à tese de investimentos que eu penso, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofa!